Voltando para a nossa terceira parte, quase encerrando a parte de concessão, de permissão da Lei 8987, que a gente ainda vai ver PPP daqui a pouco, mas eu estou fazendo a diferença com vocês de encampação para a caducidade. E paramos na parte passada exatamente nessa tabela daqui, ó, que eu te disse que essas duas formas de extinção são as duas formas que mais caem. Aí eu quero fazer uma decoreba com vocês, bem besta, mas bem besta mesmo, mas que vai te ajudar a perceber uma coisa. Concorda comigo que se você lembrar da primeira linha, você lembra do resto? Porque às vezes no nervosismo na prova tu fica, meu Deus do céu, quem era encampação e quem era caducidade mesmo? Então dá uma confusão mental e acaba que você não consegue decorar quando é um e quando é o outro. Mas se tu lembrar quem é interesse público e se tu lembrar quem é culpa da concessionária, fica mais fácil de você decorar todo o resto do sistema. Aí eu decoro assim, ó. Caducidade. Veja que tem 2C na caducidade. A extinção acontece por que razão? Culpa da própria concessionária. Aí você pensa, se a caducidade acontece por culpa da concessionária, é porque a concessionária fez uma coisa errada, não tem direito à prévia indenização. Só que a culpa tem que ser apurada em processo administrativo disciplinar, porque a concessionária tem direito de defesa. E, ao final, por meio de um decreto, é gerada a extinção da concessão. E a encampação? Encampação, vou dizer o seguinte, me perdoe o professor de português, mas a decoreba que eu vou fazer eu sei que está errada, mas funciona. Encampação. Qual é a razão de extinção da concessão na encampação? A encampação acontece por razões de interesse público. Professora, pelo amor de Deus, eu sei que está errado, tá certo? Mas ajuda na hora da prova. A encampação acontece a extinção por razões de interesse público. Interesse público. Aí você pensa, se é por interesse público, a concessionária não fez nada de errado, deve ser previamente indenizada e, para garantir uma segurança maior a ela, já que não teve processo administrativo disciplinar, a extinção vai ser autorizada mediante lei. Então, veja que esses dois pontos daqui, que eu disse que eram os pontos que mais caíam, encampação e caducidade, foi. Só está faltando um, que é a parte de rescisão. Só que para ir para a parte de rescisão aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, olhando de novo para cá. Qual é um ponto em comum entre a encampação e a caducidade? Aí você deve estar dizendo assim, as duas são formas de extinção da concessão. Perfeito. Só que essa extinção daqui acontece por iniciativa de quem? Da própria administração. Vê se tu concorda comigo. Na encampação, é a administração que vai alegar o interesse público para que venha a ser feita uma lei para gerar a extinção da concessão. Na caducidade, é a administração que vai apurar as irregularidades cometidas pela concessionária para poder gerar a extinção da concessão. Então, tanto na encampação quanto na caducidade, é a própria administração que vai tomar a iniciativa para aquela extinção. Só que aí tem uma questão. E se é a própria concessionária que não quer mais prestar aquele serviço? Eu, concessionária, não quero mais o contrato de concessão. Então, posso eu, concessionária, simplesmente parar o fornecimento do serviço? Não. Por quê? Porque isso iria prejudicar um princípio. Qual mesmo, pessoal? Esse, o princípio da continuidade do serviço público. Então, observe comigo. A partir do momento que a concessionária ela não quer mais executar o serviço público, ela não pode simplesmente parar o fornecimento do serviço, porque isso prejudicaria a continuidade do serviço público. Ela vai ter que buscar, então, o quê? Isso daqui, ó, a sua rescisão. Rescisão, deixa eu puxar para cá, também vai ser, logicamente, a extinção da concessão. Só que essa extinção daqui, ela vai acontecer por iniciativa da concessionária. Só que tem uma coisa. Iniciativa da concessionária. A administração é pautada no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a concessionária sozinha, ela não consegue gerar a extinção da concessão. Logicamente, ela pode tentar um acordo com a administração. Então, eu, concessionária, não quero mais prestar aquele serviço, vou fazer um acordo com a administração. Se ela concordar, o contrato vai ser extinto antes do prazo. Só que cá entre nós que na prática isso basicamente não acontece. A concessionária quer gerar a extinção da concessão, mas a administração não concorda com esse ato.
Porque muitas das vezes que a concessionária ela quer gerar essa extinção é por falta de pagamento. Vamos estudar lá na parte de contratos administrativos, bem mais para frente, que quando a administração atrasa os pagamentos em um período superior a 90 dias, pode aquela contratada vir a tentar buscar o fim do contrato. É a mesma lógica. Então, imagina que a administração está praticando atos irregulares. A concessionária ela não quer mais continuar prestando aquele serviço. Só que ela não pode simplesmente parar. O que ela tenta? Um acordo, que quase nunca dá em nada. Então, se não der em nada o acordo, ela vai ter que entrar com um processo judicial. Então, a concessionária vai ter que entrar aqui com processo judicial. Só que tem uma coisa: basta entrar com processo judicial para já existir a extinção da concessão? Não, porque a extinção da concessão só é feita mesmo quando existir uma sentença judicial transitada em julgado. Quando é que uma sentença judicial transita em julgado? Quando não cabe mais recurso. Resumindo, nunca, né, meu filho? Porque daqui que no Brasil não caiba mais recurso é nunca. Mas na prova você vai dizer que quando a concessionária ela não quer mais prestar aquele serviço, ela vai buscar a extinção da concessão, entrando com um processo judicial, pedindo exatamente o fim daquela concessão e vai ter que esperar uma sentença judicial transitada em julgado para de fato existir a extinção da concessão. Pode ser até que ela consiga uma liminar para suspender a execução do serviço, mas a extinção do contrato mesmo, a extinção mesmo, só ao final do processo. É por isso que na prática, não vai cair na prova não, mas na prática, várias empresas elas decretam falência, só para poder tentar se livrar de uma maneira mais rápida, porque se for esperar essa rescisão, a pessoa reencarna e o contrato não termina. Então essas são as formas de extinção da concessão que poderiam aparecer na sua prova. O que é que nós vimos até agora? Conceito, princípios, falei da classificação mais importante, a diferença entre concessão e permissão e ainda as formas de extinção da concessão. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa específica, que é isso daqui, ó. PPP. Veja, já mudei a lei. Estou na lei 11.079 de 2004. Puxar uma observação para cá. Puxar aqui, ó. Observação. O que nós estávamos vendo até agora? Estávamos vendo a lei 8987 do ano de 95. De que trata essa lei? Do regime de concessão, que é agora eu vou chamar aqui de concessão comum, e de permissão. É a lei das concessionárias e permissionárias de serviço público. Agora nós vamos mudar de lei para ir para a lei 11.079, que essa lei 11.079 ela vai falar da tal das parcerias público-privadas. Antes de tudo, eu acho que o nome já ajuda. Parceria é uma reunião público de quem? Da administração com uma pessoa do setor privado. Então, a administração faz uma parceria com essa pessoa do setor privado e essa parceria nada mais é do que uma concessão. Mas não é uma concessão comum. Podemos dizer que é uma concessão especial. É diferente dessa concessão que nós estudamos aqui até o momento. Que essa concessão pode ser do tipo patrocinada ou pode ser uma concessão do tipo administrativa. Então, só montando aqui os pontos-chave. Parceria público-privada é uma reunião da administração com uma pessoa do setor privado. Elas se unem aqui formando uma parceria e vamos dizer que existe aqui o compartilhamento dos riscos. É como se fosse, numa linguagem bem popular, é como se fosse feita uma sociedade, tá certo? Depois eu boto as características técnicas. Mas é como se fosse feita uma sociedade com compartilhamento dos riscos. Então, vai ser um contrato de concessão, mas é uma concessão, digamos que, especial. Porque essa concessão pode ser do tipo patrocinada ou pode vir a ser do tipo administrativa. Vamos por partes para a gente entender e eu já vou montando aqui um esquema que vai ficar muito mais fácil da gente analisar.
Vamos pegar aqui uma concessão. Aí essa concessão daqui pode vir a ser a tal da concessão comum. Pode ser uma concessão patrocinada. Pode ser uma concessão aqui administrativa. Tudo é concessão, tá certo? Vou logo dizer o seguinte: concessão comum, lei que nós estávamos estudando, Lei 8987/95. Concessão patrocinada, concessão administrativa, Lei 11.079, Lei 11.079. Então, perceba que o ponto é esse daqui, ó. Tudo é concessão. A diferença é que eu tenho concessão comum de um lado, concessão especial do outro. Então, nós temos aqui as concessões. A lógica é, para poder fazer uma diferença clara, prática e rápida entre esses tipos daqui de concessão, eu vou montar aqui na tabela um esquema perguntando o seguinte: quem é que usa do serviço e quem é que paga pelo serviço? Se você pensar assim, você vai matando esses pontos. Olha bem o raciocínio lógico. Vou montar aqui o ponto. Quem é que usa do serviço e quem é que paga pelo serviço? Isso não é USA não, tá? Que uma vez me perguntaram o que os Estados Unidos estava fazendo no slide. Não, isso aqui é usa do serviço. Quem é que paga pelo serviço? Pelo amor de Deus. Quem é que usa? Quem é que paga pelo serviço? Deixa aqui esse esquema, que com esse esquema vai ficar muito mais fácil. Vou logo dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó. A maioria dos editais simplesmente pede serviço público, dois pontos, conceito, princípios, concessão, permissão. Se ele só pedir isso, ele não quer PPP, tá certo? Porque quando ele quiser PPP na sua prova, ele vai escrever expressamente no seu edital. Se ele só falar serviço público, dois pontos, concessão, é concessão comum, 8987. Não é concessão especial. Se a sua prova, se o seu edital quiser parceria público-privada, vai estar escrito no seu edital, parceria público-privado. Eu já estou vendo aqui, isso cai muito menos do que as concessões comuns, mas pode ser que apareça bem na sua prova, tá certo? Então, olhe seu edital para não estudar também coisa desnecessária. Vamos por partes. Concessão comum. Eu dei muito exemplo de empresa de ônibus. Empresa de ônibus, né? Então, eu tenho aqui uma empresa de ônibus que o povo usa. Numa linguagem muito simples. Se eu tenho aqui a empresa de ônibus, a empresa A, está fazendo serviço de transporte de passageiros. Quem é que vai usar do serviço de ônibus? Na linguagem mais simples que você conseguir. Quem é que vai usar? O povo. Então, o povo usa do serviço. Se o povo está usando, quem é que paga a tarifa para poder usar daquele serviço? O povo. Então, no serviço, no caso de serviço ser prestado por uma concessão comum, a concessão comum é o povo que usa do serviço e é o povo que paga. Então, quando chega uma conta de energia na sua casa, foi porque você usou da energia, então você vai pagar. Então, numa linguagem muito simples, concessão comum, quem usa do serviço é o povo, então quem paga o serviço é o próprio povo. Concessão comum é isso, o povo usa, o povo paga. Agora, vamos analisar o que seria aqui uma concessão patrocinada. Vamos por parte. A leitura é enrolada, mas é muito fácil. O que é uma concessão patrocinada? É a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, de que trata a Lei 8987, quando envolver, aí aqui é o ponto-chave, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Para poder você entender isso daqui de uma maneira bem simples, eu vou fazer uma analogia besta com futebol, né? Dentro das minhas possibilidades futebolísticas, que são quase nenhuma. Mas eu sei que acontece o seguinte: quando se tem um jogador muito caro, e eu quero que esse jogador muito caro, ele venha jogar num time do Brasil, deixa eu pegar o exemplo do Neymar, que é a única pessoa que eu sei de fato. Então, eu sei que Neymar é muito caro. E eu sei que ele jogava no Santos. Só que o Santos sozinho não tem dinheiro para pagar Neymar. Então, às vezes, o que esses clubes eles fazem? Eles dizem o seguinte, ó, eu banco X do salário de Neymar, só que esse X não é suficiente. Mas aí vem várias outras empresas, vem, sei lá, a Adidas, vem a Penalty, não sei o nome das empresas, vem a Coca-Cola, né? Vem várias empresas e dizem,
eu dou mais tanto, eu dou mais tanto, eu dou mais tanto, a gente faz uma cotinha e consegue pagar o salário do Neymar. Não existe muito isso no mundo do futebol, então existe um patrocínio, tanto que essas empresas, por exemplo, a Coca-Cola vai ser patrocinadora para poder trazer aquele jogador para o Brasil. Essa é a lógica que nós vamos usar para a concessão patrocinada. O que isso tem a ver com direito administrativo? Mesmo raciocínio. Pensa comigo. Imagina que o poder público foi fazer uma obra de um metrô. Só que o poder público não fez a obra. Ele quer que determinada pessoa jurídica do setor privado faça a obra do metrô e depois ela explore a execução do serviço. Só que a obra do metrô é muito caro para poder fazer a obra. Então a concessionária vai ter um gasto muito alto. E como é que ela vai ser ressarcida desse gasto? Depois que a obra estiver pronta, o metrô não vai carregar os passageiros, então cada pessoa que for andar de metrô vai pagar uma tarifa. E de tarifa em tarifa, ela vai sendo ressarcida daquele gasto que ela teve. Só que tem uma coisa: como ela gastou muito, para ela ser ressarcida, ela precisaria colocar uma tarifa muito alta. Então, imagina, a obra, não sei nem valores, mas foi R$ 1 bilhão, né? Estou inventando qualquer valor. Se eu, concessionária, for ser remunerada só com dinheiro do povo, cada passagem dessa daqui do metrô eu vou cobrar R$ 100. Então, vai ficar muito caro para o povo andar nesse metrô, porque o custo da obra foi muito caro. Então, o que, que o poder público faz? Diz o seguinte, ó, ei, eu sei que é o povo que vai usar do metrô, mas eu, Estado, vou patrocinar, eu dou uma parte. Então, em vez de cobrar R$ 10 de cada pessoa, você cobra, sei lá, R$ 4 e eu pago 6. Então, perceba que o Estado ele patrocina para que o valor da tarifa caia e fique mais módico para as pessoas usarem. E com isso se garanta também uma maior generalidade na prestação de serviço. Em uma linguagem mais simples, aqui na concessão patrocinada, quem vai usar do serviço é o povo. É o povo que usa. E o povo paga a tarifa também, mas não paga sozinho. Paga o povo e paga também a administração. Então, a administração é como se ela rachasse a conta. Ela vai dar uma contraprestação ao parceiro público para que o povo pague um valor de uma tarifa menor. O raciocínio é exatamente esse daqui, ó. Adicionalmente, ou seja, além da cobrança da tarifa dos usuários, então o povo, o usuário, ele vai pagar. O parceiro público, que entra aqui com uma administração, que pode ser um município, pode ser um estado, vai dar uma contraprestação pecuniária ao parceiro privado. Quem é esse parceiro privado? Esse parceiro privado é quem tem a concessão. Então, essa concessionária daqui, ela recebe dinheiro de quem? Tanto dos usuários, que é do povo, quanto do parceiro público, que vai patrocinar. Então, é como se eles rachassem a conta para o valor da tarifa que ficar mais baixo. A lógica é exatamente essa. O povo usa, que vai ser chamado de usuário, mas quem paga essa tarifa é tanto o povo quanto a própria administração. Veja a diferença da concessão comum para a concessão patrocinada. Logicamente, as características são as mesmas, tá certo? Só pode ser pessoa jurídica, tem que ter contrato, tem que ter licitação. Aqui eu estou colocando os pontos diferenciadores. E o que seria uma concessão administrativa? Os nomes vão ajudar. Lê comigo. Diz que concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço, olha o ponto-chave, que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obras ou fornecimento e instalação de bens. Então, eu já vou montar aqui, ó, que nesse caso da concessão administrativa, quem usa o serviço é a administração. Ela é a usuária direta ou a usuária indireta. Se é ela que usa, quem é que paga por isso? Ela. Então, concessão administrativa é a administração que usa do serviço, então é a administração que paga pelo serviço. Em uma linguagem extremamente simples, exemplos práticos. Presídio. Você viu várias rebeliões, infelizmente, em presídios, que estavam em situação de caos, e eu me lembro claramente de um exemplo em Manaus que teve, que foi um dos primeiros, creio eu, se eu não salvo engano, que teve a rebelião, e foi muito noticiado na televisão que, em virtude das péssimas condições, aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E aquele presídio, ele estava mediante uma concessão administrativa, porque pensa comigo, administrar um presídio não é serviço da administração? É. Só que, em vez da administração ela administrar, o que ela faz?
passa para uma pessoa jurídica do setor privado fazer aquela administração. Então, vem uma empresa privada e administra o presídio. Em nome de quem? Ela está fazendo isso no lugar da própria administração. Então, em vez de eu, Estado, administrar, contratei uma empresa aqui para administrar. Então, eu, administração, sou usuária do serviço. Porque, em vez de eu estar fazendo, mandei alguém fazer por mim. Então, quem é que vai pagar essa concessionária? A própria administração. Fazendo analogia besta, imagina que eu tinha um aulão para dar no próximo sábado. Só que eu não estou querendo ir para o aulão. Aí eu mando um professor ir no meu lugar. Ele vai fazer o serviço por mim. Então, quem é que vai pagar? Eu, já que ele foi no meu lugar, sou eu que pago. É a mesma lógica da concessão administrativa. Os exemplos mais comuns são presídios e limpeza. Então, quando eu tenho a limpeza urbana, limpeza das ruas, várias daquelas empresas, elas são concessões administrativas. Então, a limpeza das ruas não é um serviço da administração? É. Só que em vez de ela fazer, o que ela faz? Ela pega uma empresa para fazer por ela. Então, quem é que paga a empresa? Ela. Então, isso é uma concessão administrativa, já que é a administração que é a usuária daquele serviço. Então, temos aqui a diferença de concessão comum, de concessão patrocinada e de concessão administrativa. O ponto-chave é exatamente esse, ó, é olhar quem usa do serviço e olhar quem paga por aquele serviço que está sendo realizado. Beleza? Esse ponto até aqui. Voltei para cá para a gente ver algumas características do contrato de parceria público-privada. Tem uma coisa interessante que teve uma modificação há um tempo, há pouco tempo, e eu quero chamar a atenção para vocês. Veja que aqui está dizendo o que é vedado no contrato. Aí, olha esse ponto 1. Está dizendo que é vedado um contrato com valor inferior a 10 milhões. Cuidado se seu vadimécum está um pouco mais antigo, se ele é do ano passado, que antes era 20 milhões. Agora é 10 milhões. Então, se ele está dizendo que é vedado o contrato inferior a 10 milhões, podemos dizer que o contrato de PPP, no mínimo, qual é o valor? 10 milhões. Concorda? É raciocínio lógico. Se é proibido que seja inferior a 10 milhões o contrato, um contrato de PPP, no mínimo, vai ter o valor de 10 milhões. Mesmo raciocínio para cá, ó, é vedado que o contrato tenha valor inferior a 5 anos. Então, isso quer dizer que a duração do contrato, vou logo dizer que tem uma duração mínima e tem uma duração máxima. A máxima eu nem coloquei no slide, mas pode confiar, tá certo? Se não pode ser inferior a 5 anos, é porque no mínimo o contrato dura 5 anos e no máximo, professora, 35 anos. Então, vamos fazendo características do contrato de PPP. Um contrato de PPP, de parceria público-privada, veja que ele envolve altos valores. Ele vai ser um contrato de, no mínimo, 10 milhões de reais. E, no mínimo, ele dura quanto tempo? 5 anos. E, no máximo, ele dura quanto tempo? 35 anos. Aí eu quero chamar a sua atenção. Você lembra que quando há pouco tempo atrás a gente falou da concessão comum da Lei 8987 de 95, eu disse que a lei só dizia o quê? Que o contrato de concessão, que agora a gente já sabe que é a concessão comum, ele é feito por prazo determinado. Só que em nenhum momento a lei disse qual seria esse prazo. Só disse que seria um prazo determinado, mas não disse o prazo. Isso daí a gente já sabe. Agora, nos contratos de parceria público-privado, que é essa sociedade da administração com a pessoa do setor privado, onde existe o compartilhamento dos riscos, aí sim, o contrato é por prazo determinado e ela estipulou o prazo, no mínimo 5 anos e no máximo 35 anos. E para fechar esse contrato, você tem que saber o seguinte, ó, é vedado que o objeto único desse contrato venha a ser o fornecimento de mão de obras, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de uma obra pública. Deixa eu entender isso daqui com vocês de uma maneira mais fácil. Esse contrato aqui, ó, ele necessariamente vai ter que ser para você executar determinado serviço público. Como eu disse, o exemplo para vocês do ônibus e do metrô, que o que mais cai é exemplo de transporte, tá certo? Por isso que eu estou usando muito esses exemplos para vocês. Então, olha a lógica. Necessariamente, eu vou ter que executar um serviço público, como, por exemplo, um serviço público de transporte de passageiros. Mas lembra que para construir o metrô, eu posso ter serviço público mais
Obra. Para poder vir a executar essa obra, eu preciso de mão de obra. E aqui pode ser que eu também faça o fornecimento e a instalação de equipamentos. Perceba um raciocínio simples comigo. Uma parceria público-privada, ela não pode vir a ser só para realizar uma obra. Eu não posso vir a fazer uma PPP só para fazer uma obra. Eu não posso vir a fazer uma PPP só para fornecer mão de obra. Eu não posso vir a fazer uma PPP só para fornecer e instalar equipamentos. Agora eu posso fazer tudo isso se junto com esses pontos estiver a execução aqui de um serviço público. Então, veja que pode ser um contrato de PPP de serviço público junto com obra, de serviço público junto com fornecimento de mão de obra, de serviço público junto com fornecimento e instalação de equipamentos. Isso pode. O que não pode é uma PPP só de obra, só de mão de obra ou só de equipamentos, porque necessariamente eu tenho que ter aqui a prestação de um serviço público. Então, essas são as principais características. Se o seu edital, como eu disse para vocês, sendo repetitiva para a gente não errar, pedir só serviço público e concessão, Lei 8987, concessão comum, não cai PPP. Agora, se ele quiser parceria público-privada na sua prova, ele vai colocar no edital escrito parceria público-privada. Pode ser que ele coloque o número da lei 11.079 também. E se ele colocar o número da lei, pode ser que ele pergunte qualquer coisa da lei. Mas os principais tópicos, os tópicos mais cobrados para efeito de prova, são exatamente esses que a gente viu aqui. E lembra que o que mais cai é exatamente isso, ó, que PPP nada mais é do que um tipo especial de concessão. Beleza? Esse ponto até aqui. Com isso, nós fechamos a nossa parte teórica. Aqui você tem, como sempre, súmulas em relação ao conteúdo que foi dado, só para você fazer uma leitura complementar. E, como sempre, nós vamos realizar aqui algumas questões em relação ao tema. Vamos direto para a questão de número 1. Deixa eu pegar a caneta correta e vamos analisar aqui uma questão do CESP. Diz o seguinte: o princípio da continuidade dos serviços públicos. Como eu disse para vocês, o princípio que mais cai é esse daqui, ó. É exatamente o princípio da continuidade, tanto que aqui ele mereceu uma questão inteira só para ele. A letra A diz o seguinte, que o princípio da continuidade afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa, no qual o usuário do referido serviço esteja inadimplente. Pensa comigo. Se o usuário do serviço está inadimplente, é porque ele não está pagando a conta. Isso afasta a possibilidade de interrupção, ou seja, não existe a possibilidade de interrupção ou existe? Existe. Porque o que a gente viu? Pela lei das concessionárias, a inadimplência do usuário é uma das causas em que eu posso interromper a prestação do serviço. E já sabemos que essa interrupção, nesse caso, vai ser considerado lícita. Então, pelo afasta a possibilidade da falsa letra A. A letra B diz o seguinte, que o princípio da continuidade diz respeito apenas a serviços públicos, não alcançando as demais atividades administrativas. Veja, isso nem está escrito na lei, mas é raciocínio lógico. Está dizendo que o princípio da continuidade só é em relação a serviços públicos. Diz que não alcança as demais atividades administrativas, ou seja, pode as repartições parar, os órgãos parar, que isso não tem problema nenhum. Faz sentido isso? Não, porque a continuidade deve ser do todo, ou seja, de todo o sistema deve existir continuidade, tanto em relação a serviços públicos quanto às demais atividades administrativas que não venham a ser caracterizadas como serviços públicos. Até para poder fazer um exemplo para vocês. Quando eu tenho um serviço público, eu tenho a oferta de algo ao particular. Quando eu tenho poder de polícia, eu tenho a restrição. Então, só para você ter uma diferença, enquanto o poder de polícia restringe o particular, o serviço público presta uma atividade ao particular. E os dois tipos de atividade, serviço público e poder de polícia, eles devem ser o quê? Contínuos. Professora, não entendi muito bem, não. Então, vou fazer um esquema na próxima e última parte.